Milionária e o acompanhante parte 2. O salão estava iluminado por lustres imponentes, o brilho dourado refletindo nas paredes espelhadas, dando ao ambiente uma aura quase irreal. Era uma cerimônia de gala repleta de figuras da alta sociedade, onde cada rosto conhecido ou desconhecido parecia carregar uma história de poder e influência. Entre risos abafados e conversas entrecortadas, Ana Júlia se movia com elegância calculada, tentando ignorar o turbilhão que ocorria dentro dela. Desde que ela e Rogério decidiram seguir caminhos separados após o casamento de sua irmã, Ana se atirou no trabalho como uma forma de distração. Durante os dias que seguiram, o escritório tornou-se sua fortaleza. Reuniões intermináveis, contratos e viagens de negócios passaram a ser seus únicos companheiros. E funcionava, até certo ponto. Exceto nas noites em que a solidão invadia seus pensamentos, e a lembrança de Rogério, de seu toque, seu sorriso, a assombrava como um espectro indesejado. Mas ali, naquela cerimônia repleta de holofotes, havia um pressentimento que não a deixava em paz. A cada passo que dava, Ana sentia que o destino tramava algo. As risadas ao seu redor se tornavam um ruído distante enquanto seu olhar vagava pelo salão, involuntariamente à procura de algo, ou de alguém. Foi então que aconteceu. Ela ouviu do outro lado da sala. Rogério. Ele estava conversando com algumas figuras influentes, o porte imponente e o sorriso fácil que sempre atraiu tantas pessoas. Ana sentiu o coração parar por um segundo, como se o ar ao seu redor tivesse desaparecido. Seu estômago revirou, e, por um momento, ela desejou estar em qualquer outro lugar, longe daquele encontro que, sabia, seria inevitável. Rogério não demorou a notar sua presença. Quando seus olhares se cruzaram, o salão inteiro pareceu se dissolver ao redor deles. As conversas, os flashes das câmeras, os brindes, tudo sumiu. Só restaram eles dois, ligados por uma tensão inegável que, apesar dos meses de distância, nunca havia desaparecido. Ana sentiu as mãos suarem levemente, e seu coração, que momentos antes parecia ter parado, agora batia freneticamente em seu peito. Ela desviou o olhar, tentando manter a compostura, mas era tarde demais. Sabia que Rogério não demoraria a se aproximar. E ele não hesitou. Atravessando o salão com passos firmes, Rogério se aproximou dela, seus olhos fixos em Ana, como se não houvesse mais ninguém ali. Cada passo que ele dava parecia ecoar no peito dela, e, apesar de seu instinto gritar para que fugisse, Ana se viu imóvel, incapaz de desviar os olhos daquele homem que um dia significou tanto para ela. Quando finalmente ficou a poucos centímetros dela, o ar ao redor se tornou pesado. Ana Júlia, Rogério sussurrou, seu tom carregado de uma saudade não expressada. O som de seu nome vindo dos lábios dele fez com que um arrepio percorresse a espinha de Ana. Rogério, ela respondeu, mantendo a voz controlada, embora sentisse seu interior tremer. O que poderia dizer? Por mais que tentasse parecer indiferente, seu corpo atraía. O desejo, a saudade, tudo que tentará enterrar desde o dia em que decidiram seguir em frente, voltou à tona com força total. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Eles apenas se encararam, como se esperassem que o outro tomasse a iniciativa. E foi Rogério quem quebrou o silêncio. Você está linda, como sempre. Sua voz era suave, mas carregada de significado. Ana não conseguiu evitar o rubor que subiu por suas bochechas, embora rapidamente tenha desviado o olhar, tentando manter o controle. Obrigada, respondeu ela, quase em um sussurro. O clima entre eles era sufocante, a tensão tão densa que parecia impossível respirar direito. Cada fibra de seu ser queria afastá-lo, mas ao mesmo tempo, queria se render àquele desejo que nunca se apagou. Precisamos conversar, Rogério sugeriu, seus olhos fixos nos dela, buscando respostas que ele sabia que só poderiam ser encontradas naquela troca de olhares. Ana hesitou por um momento. Parte dela queria fugir, se afastar antes que fosse tarde demais. Mas outra parte, aquela que ela escondia até de si mesma, ansiava por estar perto dele. Antes que pudesse responder, um grupo de convidados se aproximou, interrompendo a tensão entre os dois. Ela aproveitou o momento para sair, caminhando rapidamente em direção ao banheiro, onde esperava se recompor. No espelho,
Ana se olhou por um longo tempo, tentando se convencer de que aquilo era apenas uma noite. Ela deveria manter a cabeça fria, mas seus pensamentos estavam uma bagunça. De repente, a porta se abriu e, antes que Ana pudesse se virar, sentiu uma presença familiar atrás de si. Rogério. Ele a seguiu. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou, seus olhos refletindo o mesmo desejo contido que ela tentava negar. Eu não consigo, ele começou, sua voz rouca, enquanto se aproximava ainda mais. Não consigo te ver e fingir que nada disso importa. Antes que Ana pudesse protestar, ele a puxou delicadamente para perto, e, naquele momento, o mundo ao redor se desfez novamente. Seus lábios se encontraram em um beijo arrebatador, carregado de paixão e saudade, como se todos aqueles meses separados só tivessem intensificado o que sentiam. Quando finalmente se afastaram, ambos respiravam pesadamente, seus olhares fixos um no outro. Eu senti sua falta, confessou Rogério, a sinceridade em sua voz cortando qualquer barreira que Ana ainda tentava erguer. Ela não precisou dizer nada. O silêncio entre eles já dizia tudo. Os lábios de Ana ainda ardiam com o toque do beijo de Rogério quando ela chegou em seu apartamento naquela noite. Tudo ao seu redor parecia embaçado, como se o mundo tivesse ficado em suspenso desde o momento em que seus olhos se encontraram novamente naquela cerimônia. Ela fechou a porta e se recostou contra ela, tentando acalmar sua respiração e os pensamentos que vinham em avalanche. Mas não havia como negar, algo havia mudado entre eles. Mal teve tempo de processar tudo o que sentia quando a campainha soou. Seu coração disparou ao abrir a porta e ver Rogério parado ali, os olhos intensos, a respiração acelerada. Sem dizer uma palavra, ele entrou no apartamento, e, no instante em que a porta se fechou atrás dele, Ana soube que não havia mais como lutar contra o que sentia. Rogério a puxou para perto de si, seus braços envolvendo-a com uma força que, ao mesmo tempo, parecia oferecer a proteção que ela tanto precisava. O calor entre eles era palpável, e, antes que pudesse pensar em dizer algo, seus lábios se encontraram novamente, dessa vez com uma urgência que ambos não conseguiam mais conter. A noite foi uma fusão de emoções intensas. Cada toque, cada beijo, parecia reacender um desejo há muito reprimido. Rogério a explorava com a mesma paixão e intensidade que sempre havia existido entre eles, mas agora havia algo mais, algo profundo, como se estivessem se redescobrindo. Ana sentia que cada movimento dele era uma promessa não dita, uma tentativa de recuperar o tempo perdido. O apartamento, que antes parecia vazio e frio, agora pulsava com uma energia nova, como se o ar estivesse impregnado com a química avassaladora entre os dois. À medida que as horas avançavam, eles se entregavam um ao outro de maneira completa, sem palavras, apenas permitindo que seus corpos falassem por eles. A proximidade física e emocional crescia com cada toque, cada olhar. Na manhã seguinte, Ana acordou sentindo o calor de Rogério ao seu lado, sua respiração calma contra o travesseiro. Por um momento, tudo parecia perfeito. A luz suave do sol penetrava pelas cortinas, e ela se permitiu desfrutar daquele momento de paz. Mas, à medida que seus pensamentos começavam a tomar forma, uma pontada de dúvida a atingiu. Rogério continuava sendo o mesmo homem que ela conhecia, o mesmo acompanhante que passava suas noites com mulheres influentes e poderosas. Ela se virou na cama, observando-o dormir, e uma série de perguntas invadiram sua mente. O que eles realmente estavam fazendo? Será que Rogério poderia mudar sua vida por ela? Ou aquilo era apenas uma fuga temporária, um refúgio da realidade? Ana sentiu uma leve pressão no peito. Era impossível ignorar o fato de que, por mais intensos que fossem seus sentimentos, o trabalho de Rogério não deixava de ser um obstáculo. Ela o queria só para si, e a ideia de compartilhá-lo com outras mulheres era insuportável. Quando Rogério acordou e a puxou para mais perto, ela se forçou a afastar aqueles pensamentos, pelo menos por enquanto. Você está tão quieta, ele murmurou, seus lábios tocando levemente o pescoço dela. Ana sorriu, tentando afastar a preocupação. Estou apenas pensando no quão surreal tudo isso é. Você e eu, aqui. Rogério se afastou um pouco, encarando-a com um olhar sério. Eu também. Nunca imaginei que te ver de novo mexeria tanto comigo.
Quando decidimos seguir caminhos diferentes, achei que fosse o certo a fazer. Mas, desde aquele momento, parece que algo ficou faltando. Ela sentiu o coração apertar. Era difícil ouvir aquilo e, ao mesmo tempo, se lembrar do que ele fazia nas noites em que não estava com ela. Rogério era cativante, e ela sabia que outras mulheres caíam no feitiço dele da mesma forma que ela havia caído. Eu também senti sua falta, ela admitiu, sua voz mais suave. Mas não sei o que fazemos a partir daqui, Rogério. Ele franziu o senho, tocando o rosto dela com delicadeza. Eu também não sei, mas sei que quero estar com você, Ana. Ela fechou os olhos por um momento, absorvendo as palavras dele. Havia sinceridade em sua voz, mas também havia tantas incertezas. O final de semana que passaram juntos foi como um sonho, e Ana temia acordar para uma realidade em que Rogério continuaria levando sua vida como acompanhante, enquanto ela tentava ignorar o desconforto crescente que isso causava. Conforme as horas passavam, eles aproveitaram cada segundo da companhia um do outro, como se o tempo fosse algo que não podiam desperdiçar. Caminharam pelo apartamento, conversaram, riram, reviveram momentos do passado e imaginaram o futuro. Porém, por trás de cada sorriso de Ana, havia uma sombra de dúvida que ela não conseguia apagar. Na tarde do domingo, enquanto Rogério preparava café, Ana ficou em pé na porta da cozinha, observando-o. Ele parecia tão natural ali, em seu espaço, como se sempre tivesse pertencido àquela parte da vida dela. Mas a verdade era que ele não pertencia. Não completamente. Rogério, precisamos conversar, disse ela, sua voz saindo mais séria do que esperava. Ele se virou, segurando as xícaras de café, e algo no olhar dele mudou. Ele sabia que aquela conversa era inevitável. Rogério segurava as 2 xícaras de café, a expressão séria no rosto. Ele já sabia o que estava por vir, e o silêncio de Ana ao longo do final de semana tinha sido suficiente para lhe dar todas as pistas. Ele colocou as xícaras na mesa e se aproximou, mantendo o olhar fixo nos olhos dela, como se quisesse antecipar o que ela diria. Mas Ana não precisava dizer nada. Ele já sabia. Eu sei o que você vai dizer, Rogério começou, sua voz calma, mas com uma nota de tristeza. E não posso te culpar. Ana respirou fundo, sentindo o peso de suas palavras. Ela odiava o fato de que, mesmo depois de todo o tempo que passaram juntos, o problema da profissão dele ainda estivesse presente, como uma sombra que ela simplesmente não conseguia ignorar. Rogério, isso não tem a ver com quem você é, ela começou, sua voz quase um sussurro. Tem a ver com o que você faz. Eu tentei separar as coisas. Mas é mais difícil do que eu imaginava. Ele assentiu lentamente, os olhos carregados de compreensão. Eu entendo, Ana. Eu entendo melhor do que você imagina. Mas você precisa saber que, quando estou com você, é diferente. Nunca foi assim com ninguém. Ana desviou o olhar, seu peito apertado com a emoção que ela tentava suprimir. Ela sabia que ele falava a verdade, podia ver isso em seus olhos. Mas o fato de ele estar com outras mulheres, mesmo que fosse apenas um trabalho, a corroía por dentro. O ciúme, o desconforto. Era algo que ela não conseguia apagar. Eu acredito em você, Ana disse finalmente, encarando-o de volta. Mas a questão é que eu não consigo lidar com isso. Toda vez que penso em você, com outra pessoa, por mais profissional que seja, isso me machuca. Rogério suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Ele se afastou, caminhando até a janela, e ficou ali por um momento, observando a vista da cidade. O silêncio entre eles era denso, cheio de pensamentos não ditos. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia continuar com aquela vida e esperar que Ana o aceitasse. Não quando a amava tanto. Eu não quero te perder, ele disse, a voz firme, mas suave. Se isso significa que eu preciso deixar para trás o que faço, então é o que eu vou fazer. Ana piscou, surpresa com a determinação na voz dele. Ela havia pensado que esse momento chegaria, mas nunca imaginou que seria tão rápido. Você realmente faria isso? A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter, uma mistura de esperança e descrença no tom.
Rogério se virou para ela, seus olhos escuros fixos nos dela. Por você, sim. Esse trabalho nunca foi quem eu sou. Foi algo que fiz por circunstâncias, mas nunca definiu o que eu quero da minha vida. E agora, mais do que nunca, eu sei que o que eu quero é você. Quero construir algo verdadeiro ao seu lado. Ana sentiu o coração acelerar. A sinceridade de Rogério a desarmava completamente. Ela sabia que ele estava falando a verdade, que essa não era uma decisão leviana. Mas, Rogério, o que você vai fazer? Abandonar sua carreira sim? Você tem algum plano? Ele caminhou até ela, pegando suas mãos delicadamente nas dele. Eu sei que vai ser difícil, mas estou disposto a recomeçar. Eu estava pensando em voltar a estudar. Algo que me dê estabilidade e me permita seguir um caminho diferente. Eu nunca quis continuar fazendo o que faço para sempre. Agora tenho uma razão de verdade para mudar. Ana sentiu os olhos marejarem, o coração sendo tomado por uma mistura de alívio e amor. Você tem certeza disso? Eu não quero que você faça algo apenas por mim. Rogério sorriu, aquele sorriso que sempre a fazia se sentir segura. Eu tenho certeza. Na verdade, nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Estou pronto para virar a página. Quero uma nova vida ao seu lado. Ela deixou escapar um suspiro, sentindo uma onda de esperança tomar conta de seu peito. Talvez, finalmente, eles pudessem ter o que sempre quiseram, sem os obstáculos do passado. Eu também quero isso, Ana disse, sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Rogério a puxou para um abraço apertado, e ela se deixou envolver pelo calor dele, sentindo pela primeira vez em muito tempo que as coisas poderiam realmente dar certo. Vamos começar de novo, ele murmurou contra o cabelo dela. Um futuro só nosso. Eles passaram o restante do dia juntos, sem pressa, aproveitando cada momento como se fosse o início de algo novo. A decisão de Rogério de deixar sua antiga vida para trás criou um alívio em Ana que ela nem sabia que precisava. Eles sonharam sobre o futuro juntos, falaram sobre como seria uma vida sem segredos, sem receios, sem medos. À medida que a noite se aproximava, Ana sentiu o peso das preocupações que carregava começar a se dissipar. Com o Rogério ao seu lado, as possibilidades de um futuro tranquilo e feliz pareciam reais. E, pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que poderiam, enfim, construir algo sólido juntos. Mas uma nova vida também traria novos desafios, e ambos sabiam que, apesar da decisão de Rogério, nem tudo seria fácil. A vida de Ana Júlia e Rogério começava a entrar em uma nova fase. As coisas pareciam finalmente estar se acertando. Rogério havia deixado sua carreira como acompanhante, decidido a começar de novo ao lado dela. Os dias que seguiram foram cheios de esperança, de planos compartilhados, e de uma sensação de estabilidade que Ana não sentia havia tempos. Eles estavam, enfim, construindo algo verdadeiro, longe das sombras do passado. Mas em algum lugar, outra pessoa observava tudo com um olhar frio e calculista. Letícia, uma socialite influente conhecida por sua presença nos círculos mais exclusivos, não podia aceitar a ideia de perder Rogério. Durante meses, ela havia nutrido uma obsessão silenciosa por ele. Apesar de seu trabalho como acompanhante, Rogério sempre a tratou com uma gentileza especial, que ela interpretou como um sinal de algo mais profundo. Agora, vê-lo abandonar tudo por Ana Júlia a deixava furiosa. Ela se recusava a ser substituída, a ser apenas mais uma na vida de Rogério. Determinada a reconquistar o homem que acreditava ser dela, Letícia arquitetou um plano. Ela sabia que Ana Júlia era orgulhosa e intransigente quando se tratava de confiança, e viu nisso sua oportunidade perfeita para destruir o relacionamento deles. Usaria sua influência e poder para criar uma situação que comprometesse Rogério aos olhos de Ana, algo que ela nunca perdoaria. Em um dia aparentemente comum, Letícia entrou em contato com Rogério, sob o pretexto de discutir uma oportunidade de trabalho em um evento de caridade que ela estava organizando. Sem suspeitar de nada, Rogério aceitou o convite, pois ele ainda buscava novas oportunidades após abandonar sua antiga vida. A proposta parecia genuína, e ele estava determinado a seguir adiante com sua nova carreira. Letícia, no entanto, tinha outros planos.
O apartamento dela estava impecável, com ares de sofisticação excessiva. Quando Rogério chegou, ele notou que algo estava diferente, mas não deu muita atenção. Letícia o recebeu com um sorriso calculado, oferecendo-lhe uma taça de vinho. A conversa começou de forma casual, mas conforme o tempo passava, Rogério percebeu que ela desviava constantemente do assunto do evento de caridade. Sentindo-se desconfortável, ele decidiu encerrar a visita. Letícia, acho que já discutimos tudo o que era necessário. Acho melhor eu ir embora, disse Rogério, levantando-se educadamente. Mas Letícia não estava disposta a deixá-lo ir fingindo um pequeno acidente. Ela derrubou propositadamente uma taça de café sobre a camisa dele. O líquido quente manchou o tecido, e Rogério, sem alternativa, tirou a camisa para tentar limpá-la. Não se preocupe, eu vou te arranjar algo para vestir, disse Letícia, com um sorriso malicioso que Rogério ignorou. Ele estava desconfortável, sentindo que algo estava errado, mas não queria ser rude. Enquanto tentava limpar a camisa, Letícia se afastou, pegando o celular e enviando uma mensagem para Ana Júlia, que dizia: precisamos discutir algo importante. Venha ao meu apartamento. É urgente. Sem suspeitar de nada, Ana recebeu a mensagem, preocupada, foi ao encontro. Ela confiava que Letícia era uma aliada no mundo dos negócios e imaginou que o assunto poderia ser sobre algo de interesse comum. Mas ao chegar, o que Ana Júlia viu foi completamente diferente do que esperava. Ao abrir a porta do apartamento de Letícia, Ana ficou paralisada. Diante dela, estava Rogério sem camisa, enquanto Letícia o observava com um olhar que só podia ser interpretado de uma maneira. O choque e a dor foram instantâneos. Tudo o que ela temia, toda a insegurança que vinha lutando para afastar, parecia estar ali, à sua frente. Rogério. O nome saiu dos lábios de Ana em um sussurro cheio de incredulidade. Rogério se virou no mesmo instante, seus olhos se arregalando ao ver Ana parada ali, com um rosto marcado pela dor e pela traição que ela acreditava ter presenciado. Ana, espera, não é o que parece, ele começou, desesperado para explicar. Mas Ana já estava em movimento. O orgulho ferido e a humilhação tomaram conta dela. Sem ouvir mais nada, ela deu meia volta, saindo do apartamento com passos rápidos. Rogério foi atrás, mas as palavras não saíam. Ele sabia que qualquer tentativa de explicação naquele momento seria inútil. Por favor, me escuta, Rogério implorou, correndo até o elevador, mas Ana já havia apertado o botão, e as portas se fecharam diante dele. Ele ficou parado, em choque, tentando entender o que acabará de acontecer. Dentro do elevador, Ana Júlia sentia as lágrimas quentes escorrendo por seu rosto, o peito apertado pela sensação esmagadora de ter sido traída. Ela não podia acreditar que, depois de tudo que haviam vivido, depois de todas as promessas e mudanças, Rogério ainda fosse capaz de machucá-la daquela maneira. A imagem dele sem camisa, na presença de Letícia, não saía de sua mente. Era como se cada pedaço de confiança que havia construído tivesse sido brutalmente arrancado. Chegando ao lobby, Ana saiu rapidamente para o estacionamento. Ao entrar em seu carro, sentiu uma onda de raiva e frustração. Como ela poderia ter sido tão cega? Como pôde acreditar que ele seria diferente? Seu orgulho ferido gritou para que ela cortasse todo o contato, sem olhar para trás. Enquanto isso, Rogério, ainda no apartamento de Letícia, sentia o desespero se instalar. Ele sabia que Letícia havia planejado aquilo, mas agora parecia tarde demais. Os dias que seguiram foram um turbilhão de emoções para Ana Júlia. Ela se jogou no trabalho, como sempre fazia quando precisava fugir de seus sentimentos, mas desta vez nem o frenesi de contratos, reuniões e decisões parecia ser suficiente para abafar a dor que sentia. A imagem de Rogério sem camisa, ao lado de Letícia, ainda a perseguia, não importava o quanto ela tentasse bloquear o pensamento. O orgulho ferido e a sensação de traição eram constantes, como uma ferida aberta que ela não conseguia curar. Porém, uma mudança sutil começou a se manifestar. Ana notou que andava se sentindo estranha, fisicamente exausta de uma maneira que o trabalho nunca havia deixado antes. As manhãs eram especialmente difíceis, com uma leve náusea que ela inicialmente atribuiu ao estresse.
Era fácil acreditar que as circunstâncias estavam causando essas reações, até o momento em que algo mais profundo surgiu em sua mente. Depois de alguns dias de mal-estar persistente, Ana decidiu que precisava fazer algo. Sozinha em seu apartamento, ela olhou para o teste de gravidez que havia comprado, sentindo o coração acelerar. Cada segundo que passava esperando o resultado parecia uma eternidade, como se sua vida inteira estivesse à beira de uma transformação que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Quando finalmente viu o resultado positivo, o choque a atingiu com uma força que quase a derrubou. Grávida. Ela estava grávida de Rogério. O mundo ao seu redor pareceu se encolher, deixando-a imersa em um turbilhão de emoções. A dor da traição ainda era uma ferida aberta, mas agora havia algo mais. Algo que mudaria tudo. Ana sentou-se no chão, segurando o teste de gravidez em mãos, as lágrimas começando a escorrer silenciosamente pelo seu rosto. Como isso pôde acontecer? Ela sussurrou para si mesma. A confusão tomou conta dela, seguida por uma profunda tristeza. Ela não sabia como lidar com a ideia de estar grávida e, ao mesmo tempo, sentir-se tão machucada por Rogério. Parte dela queria contar a ele, mas o orgulho e a raiva gritavam mais alto. Ele não merece saber, ela se forçou a pensar. Rogério havia quebrado a confiança dela de uma maneira que parecia irreparável, e, por mais que o amasse, não podia permitir que ele a machucasse novamente. Com essa decisão em mente, Ana resolveu manter a gravidez em segredo. Era o jeito que ela encontrou de proteger a si mesma e ao bebê que agora crescia dentro dela. No entanto, essa escolha não veio sem um preço. O peso de carregar esse segredo sozinha era enorme, e Ana sentia-se emocionalmente esgotada. Nos momentos de silêncio, a lembrança de Rogério continuava a assombrá-la. Por mais que tentasse afastar o amor que ainda sentia por ele, não conseguia negar que uma parte de si desejava que ele estivesse ao seu lado nesse momento. O dilema a corroía por dentro. Como ela poderia confiar em Rogério novamente? E, ao mesmo tempo, como poderia continuar sem contar a ele sobre o bebê? Nas semanas que se seguiram, Ana mergulhou ainda mais no trabalho, tentando usar cada segundo de sua energia para construir um muro ao redor de suas emoções. Mas o corpo não a deixava escapar. Conforme a gravidez avançava, as mudanças em seu corpo se tornavam mais evidentes, e ela começou a se preocupar com quanto tempo ainda teria antes que as pessoas começassem a notar. O disfarce de sua vida profissional implacável não duraria para sempre. Ela passou a evitar eventos sociais, recusando convites que antes jamais deixaria de atender. Os dias eram preenchidos por pilhas de papéis, e as noites, por horas insones em seu apartamento, refletindo sobre o futuro. Embora tentasse manter uma fachada de força, havia momentos em que, sozinha no escuro, as lágrimas vinham sem que ela pudesse controlá-las. Como seria criar uma criança sozinha? E mais importante, como seria olhar para o filho e ver, a cada dia, o reflexo de Rogério? Certa noite, enquanto olhava o horizonte da cidade pela janela de seu quarto, Ana passou a mão pela barriga, agora levemente arredondada. Vai ficar tudo bem, ela murmurou para o bebê. Nós vamos ficar bem. Mas no fundo de seu coração, ela sabia que não seria fácil. O orgulho que a mantinha afastada de Rogério também a mantinha em um lugar de solidão. Houve momentos em que quase pegou o telefone para ligar para ele, para dizer que estava grávida, mas a lembrança da cena no apartamento de Letícia a impedia. Não, ela não poderia deixar que ele voltasse à sua vida, não agora, não depois do que havia acontecido. Ela precisava ser forte, precisava proteger a si mesma e ao filho. Rogério não podia fazer parte dessa nova fase, ou ao menos era o que ela tentava se convencer. Conforme os dias passavam, Ana começou a se preparar mentalmente para o que viria. Havia muito a organizar antes do nascimento, e ela sabia que, eventualmente, teria que lidar com as perguntas de amigos e colegas de trabalho. Mas ela estava decidida a seguir em frente sozinha, com orgulho como seu escudo e a convicção de que não deixaria mais ninguém a machucar, especialmente o homem que ainda ocupava seu coração, mesmo quando ela tentava afastá-lo de seus pensamentos. Os dias passavam, e Rogério não conseguia tirar Ana de sua mente. Ele sabia que algo havia sido terrivelmente distorcido naquela última vez em que a viu, e a frieza com que ela o afastara ainda pesava em seu coração.
A cena dela o deixando sem permitir qualquer explicação o devastou. No entanto, seu amor por Ana não permitia que ele simplesmente desistisse. Ele precisava descobrir o que havia acontecido e, mais importante, precisava fazer com que ela acreditasse nele novamente. Foi durante uma conversa casual com um antigo colega, alguém que circulava pelos mesmos ambientes da alta sociedade que Letícia frequentava, que Rogério começou a conectar os pontos. O boato de que Letícia estava obcecada por ele, espalhado em sussurros pelas festas, combinava perfeitamente com a maneira manipuladora com que ela havia agido no fatídico dia em seu apartamento. Finalmente, ele percebeu a gravidade da armadilha que Letícia havia armado. Cada detalhe da situação havia sido meticulosamente planejado para afastá-lo de Ana. Rogério não perdeu tempo. Sua determinação em reconquistar Ana o levou a tentar inúmeras vezes contatá-la, mas suas ligações e mensagens eram ignoradas. Ela estava irredutível, e ele sabia que precisaria de mais do que simples palavras para derrubar o muro de desconfiança que se erguera entre eles. Então, Rogério elaborou um plano. Ele sabia que precisaria ser grandioso, sincero e irreversível. Ana, por sua vez, tentava seguir em frente. Sua rotina de trabalho continuava extenuante, mas agora, o peso da gravidez tornava tudo mais difícil. Seus colegas de escritório começavam a notar as mudanças em seu corpo, embora ninguém ousasse perguntar diretamente. Ana mantinha o foco em suas responsabilidades, se recusando a deixar que as memórias de Rogério a distraíssem. Mesmo assim, ele estava sempre lá, no fundo de sua mente, como uma presença constante que ela não conseguia afastar completamente. Em uma tarde aparentemente comum, o escritório de Ana Júlia estava agitado com as costumeiras reuniões e compromissos. Ela havia acabado de sair de uma conferência importante quando foi chamada por sua assistente para ir até o saguão. Confusa, mas sem questionar, ela seguiu o corredor. Ao chegar lá, foi surpreendida pela visão de Rogério de pé no centro da recepção. Sua presença dominava o espaço, e todos os olhares estavam fixos nele. Ana sentiu o coração disparar, uma mistura de choque e ansiedade. Ela queria virar e sair, mas antes que pudesse reagir, Rogério se adiantou, seus olhos fixos nos dela, com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Era determinação, arrependimento e amor, tudo misturado em uma intensidade avassaladora. Eu sei que você não quer me ouvir, Ana. Mas você precisa saber de uma coisa, ele disse, sua voz clara e firme, ecoando pelo ambiente. O escritório inteiro parecia ter parado para observar a cena. Eu deixei tudo para trás. Não existe mais Rogério, o acompanhante. Tudo que eu sou agora, tudo que eu quero, é lutar por você. E eu não vou parar até você acreditar em mim. Ana, visivelmente abalada, sentiu uma onda de emoções contraditórias invadir seu corpo. Ela queria gritar com ele, mandá-lo embora, mas as palavras dele a atingiram com força. O escritório ao redor ficou em silêncio absoluto, todos os funcionários observando o desfecho dramático que se desenrolava diante deles. Rogério, ela começou, hesitante, mas ele não a deixou terminar. Por favor, me escuta, ele interrompeu, a voz cheia de urgência. Letícia armou tudo. Eu sei que você me viu naquele apartamento e achou que eu estava traindo sua confiança, mas não foi assim. Ela fez aquilo de propósito. Eu nunca te trairia, Ana. Nunca. Ele deu um passo à frente, mais próximo dela, e dessa vez sua voz estava carregada de uma sinceridade esmagadora. Eu te amo. Eu abandonei minha antiga vida por você, e estou disposto a começar do zero. Se você me der uma chance, vou te provar isso. Ana olhou para ele, sua mente um caos. As palavras de Rogério penetravam suas defesas, e, pela primeira vez, ela sentiu o peso do orgulho que a mantinha afastada começar a se dissolver. Ela queria acreditar nele, queria deixar que o amor entre eles fosse mais forte que tudo. Mas havia mais uma verdade que ela não tinha revelado. Com a voz trêmula, ela sussurrou, Rogério, eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi profundo. Os olhos de Rogério se arregalaram, e ele ficou ali, paralisado, processando o que acabará de ouvir. O mundo pareceu desacelerar por um momento, enquanto ele encarava Ana, completamente atônito. Quando finalmente reagiu, sua expressão suavizou.
Ele deu mais um passo à frente, com a voz rouca de emoção, disse, grávida? De mim. Ana assentiu, as lágrimas começando a escorrer silenciosamente por seu rosto. Eu descobri há algumas semanas, e não sabia como te contar. Não sabia se devia te contar. Rogério se aproximou ainda mais, agora a poucos centímetros dela. Ele levantou a mão e, delicadamente, tocou o rosto de Ana, limpando suas lágrimas. Ana, você nunca deveria ter carregado isso sozinha. Eu vou estar ao seu lado. Sempre. Não importa o que aconteça. Ela olhou para ele, seu coração dividido entre a mágoa e o amor. Mas as barreiras que haviam sido erguidas começaram a cair, uma a uma. Pela primeira vez em semanas, ela permitiu que o alívio a invadisse. Rogério estava ali, e ele havia mudado, como prometera. Sem mais palavras, Ana deu um passo à frente e se entregou aos braços de Rogério. O amor entre eles, apesar de todos os obstáculos, havia resistido. Agora, eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, como uma família. 3 anos se passaram desde aquele dia no escritório em que Ana e Rogério finalmente se reconciliaram. A vida, desde então, havia sido um misto de alegria e crescimento para o casal. Eles haviam enfrentado os desafios juntos, e, com o passar do tempo, o amor entre eles só se fortaleceu. Rogério cumpriu sua promessa de mudar sua vida, e Ana descobriu, com o tempo, que era capaz de confiar novamente. O casamento deles foi uma celebração íntima e deslumbrante, realizado à beira-mar. Sob o pôr do sol, cercados por amigos e familiares, Ana vestia um vestido leve, rendado, com a brisa suave do oceano acariciando seus cabelos. Rogério, em um terno branco, parecia o homem mais feliz do mundo. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. O som das ondas se misturava às risadas e à emoção dos votos que trocaram, prometendo um ao outro o amor incondicional que os unia. Agora, 3 anos depois, eles viviam um sonho que ambos jamais imaginaram possível. Ana estava novamente grávida, desta vez de seu segundo filho. O pequeno Gabriel, o primeiro fruto do amor entre eles, já corria pela casa, espalhando risadas e alegria por onde passava. Ana estava com 7 meses de gravidez, e a cada dia que passava, o sentimento de gratidão pela vida que haviam construído só crescia. Em uma tarde tranquila, Rogério chegou em casa após um dia de trabalho e encontrou Ana sentada na varanda, com Gabriel brincando aos seus pés. A barriga de Ana, visivelmente arredondada, estava envolta por suas mãos enquanto ela acariciava suavemente o bebê que estava para chegar. Você está linda assim, Rogério disse, se aproximando dela, sorrindo com ternura. Ana levantou os olhos para ele, um sorriso suave iluminando seu rosto. E você sempre sabe o que dizer para me fazer sorrir. Rogério se sentou ao lado dela, observando Gabriel brincar na areia perto da varanda. O mar à frente deles parecia um reflexo perfeito da paz que agora preenchia suas vidas. Ele tomou a mão de Ana e a beijou com carinho. Quem diria que estaríamos aqui, hein? Eu me sinto o homem mais sortudo do mundo. Ela o olhou com doçura e apertou a mão dele. Eu também me sinto a mulher mais sortuda do mundo. Temos uma vida linda, e saber que logo teremos mais um pedacinho do nosso amor conosco, é mais do que eu poderia ter sonhado. Rogério colocou a mão sobre a barriga de Ana, sentindo o leve movimento do bebê. Ele ou ela está animado para nos conhecer, disse ele, com os olhos brilhando. Ana riu suavemente. Assim como Gabriel estava. Eu me pergunto como será com 2 pequenos correndo pela casa. Caótico, Rogério brincou, rindo. Mas o tipo de caos que eu não trocaria por nada. Eles ficaram ali, sentados, apreciando o momento. A brisa do mar soprava suavemente, o cheiro de sal preenchendo o ar, e a serenidade da vida que construíram juntos parecia perfeita. O amor entre eles, agora fortalecido pelo tempo e pelas experiências, era profundo e verdadeiro. Estamos vivendo o sonho, Ana, Rogério disse, sua voz baixa e cheia de emoção. E eu sou eternamente grato por você ter me dado uma segunda chance. Ela encostou a cabeça no ombro dele, fechando os olhos por um momento. Foi a melhor decisão que eu já tomei. E não há ninguém com quem eu preferisse estar agora.
Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, o céu tingido de tons de laranja e rosa, Ana e Rogério se mantiveram ali, unidos, sonhando com o futuro. Sabiam que ainda teriam desafios a enfrentar, como qualquer casal, mas estavam prontos. Juntos, haviam superado tantas coisas, e agora, com a família crescendo e o amor mais forte do que nunca, nada parecia impossível. Gabriel voltou correndo para a varanda, jogando-se nos braços de Rogério, rindo alto. Rogério o levantou no ar, girando enquanto o pequeno gargalhava, enchendo o ambiente de alegria. Ana observava aquela cena com o coração cheio, sabendo que, apesar de tudo que haviam enfrentado, haviam encontrado sua felicidade. E assim, com mais um filho a caminho e o amor florescendo em cada parte de suas vidas, Ana e Rogério continuavam escrevendo sua história, vivendo o tipo de felicidade que um dia apenas sonharam alcançar. Se você se emocionou com essa história, não perca o próximo vídeo. Clique agora para assistir.